Os 6 homens mais sábios que a Bíblia menciona. Eu vou revelar para você agora nesse vídeo, mas antes eu quero pedir para que você, após assistir este vídeo, tá? Você curta e, se possível, comente, compartilhe. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve agora. Clique aí na palavrinha inscrever-se, clica no sininho de notificações, na palavrinha todas, para não perder nenhum conteúdo que nós postarmos aqui no nosso canal. Todos os dias nós temos aqui vídeos diversos com palavras de esperança, de fé, de força, de amor, de motivação, palavras de ensinamento. Eu acredito que algum dos nossos vídeos deve falar com você. Amém? Copie a chave, você não vai se arrepender. Afinal, nós somos irmãos, né? Muito bem. Então, o primeiro homem que a Bíblia menciona que ele é o homem mais sábio e mais inteligente, tá? De todos os tempos. Claro, Jesus Cristo é a sabedoria encarnada. No livro de Colossenses, primeira epístola de Paulo, que escreveu aos Colossenses, capítulo 12, verso de número 3, diz assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Paulo aqui, ele fala de Cristo, aonde nele está toda a sabedoria e a ciência. Então, ele é o primeiro homem mais sábio que a Bíblia menciona, o homem mais sábio de todos os tempos. O segundo homem mais sábio de todos os tempos que a Bíblia menciona foi Salomão. Salomão recebeu de Deus uma sabedoria extraordinária. Olha o que diz aqui em 1 Reis, capítulo 4, verso de número 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Olha só que bênção, né? Que pena que Salomão se perdeu, a sua glória passou e ele, infelizmente, depois perdeu tudo aquilo que Deus lhe deu, inclusive a sabedoria. Mas ele foi um dos homens mais sábios de todos os tempos, porque recebeu de Deus, está escrito aqui na Bíblia, uma sabedoria grandiosa. Terceiro homem mais sábio de todos os tempos que a Bíblia menciona foi Moisés, o legislador e profeta que Deus deu para guiar o seu povo, o povo de Israel. Olha o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 18, verso de número 15. O Senhor, teu Deus, te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele o ouvirás. Deus aqui fazendo uma promessa para o seu povo, que levantaria um grande profeta, um grande homem, para que guiasse o seu povo, liderasse o seu povo, e com sabedoria. Deus, ele deu sabedoria tamanha, grandiosa a Moisés, para guiar o seu povo. Então, ele é considerado um dos homens também mais sábios de todos os tempos que a Bíblia menciona. Amém? E o quarto homem mais sábio que a Bíblia menciona foi Paulo, o apóstolo, o mestre dos evangelhos, o homem pela qual Deus deu a ele também sabedoria grandiosa para ensinar ao seu povo. Olha o que diz aqui 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número
7. Diz assim, próprio Paulo escrevendo à igreja em Corinto: mas eu falo a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos céus para a nossa glória. Deus deu a Paulo também uma sabedoria grandiosa. Foi um dos homens mais sábios da terra, mais sábios de todos os tempos, de forma que Deus fez dele um grande homem, um grande apóstolo, um grande líder também, porque Paulo, ele fazia discípulos e tomava de conta daqueles discípulos, mesmo à distância, ou seja, liderava, mesmo à distância, ele orientava, ele ensinava, porque o líder não é só aquele que está presente ali, né, entre os irmãos, que está ali cultuando junto, presente com os irmãos, ensinando, orientando, não. O líder é aquele que mesmo à distância, ele ensina, ele instrui, ele chama atenção, ele dá caminhos para que aquele grupo ou aquela igreja, aquelas pessoas venham a seguir e estarem melhor com Cristo, tá? Quando eu falo caminhos no plural, né, na verdade só há um caminho que é Cristo, mas quando eu falo caminhos que Paulo dava à igreja, ao povo naquela época, são como que receitas, né, dentro da palavra de Deus para levar o povo para o caminho. Paulo dava caminhos, receitas, direções, estou falando tudo no plural, mas de forma que o povo pudesse ali segui-los para o caminho. Amém? Então, Paulo foi um dos homens mais sábios também da terra, em que a Bíblia Sagrada menciona. E o quinto homem mais sábio de todos os tempos que a Bíblia menciona chama-se Daniel. Deus deu uma sabedoria também extraordinária a Daniel. Depois que o rei teve um sonho e não teve ninguém que interpretasse o sonho do rei Nabucodonosor, então chamaram Daniel, contaram a Daniel o sonho do rei, e Daniel foi para a sua casa orar ao Senhor, e diz a palavra de Deus que Deus deu a Daniel sabedoria para interpretar o sonho. Não só interpretar o sonho, mas também depois desse acontecido, Daniel passou a viver uma vida verdadeiramente de sabedoria. Olha o que diz aqui em Daniel, capítulo de número 2, verso de número 19. Então foi revelado o segredo a Daniel, a visão foi dada a ele à noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Ou seja, foi dado ali a revelação a Daniel a respeito do sonho do rei, e ao mesmo tempo ali foi dada uma grande sabedoria a Daniel, uma grande inteligência também a ele, de forma que ele se tornou um homem muito diferente daquele homem em que ele tinha entrado ali no palácio do rei, quando ele entrou ali no palácio do rei. Então Daniel se tornou um dos homens mais sábios da terra. Deus deu também a ele grande sabedoria.
E, enfim, o sexto homem mais sábio de todos os tempos que a Bíblia menciona foi José. José governou com sabedoria o Egito e livrou muita gente da fome. Olha o que disse Faraó a José, Gênesis capítulo 41, verso de número 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez sábio ou saber de tudo. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Até Faraó reconheceu a grandeza em sabedoria na vida de José. Ou seja, Deus tinha dado a José grande sabedoria. Deus fez de José um homem muito sábio. Senão, Deus não teria colocado para governar o Egito. Deus não teria o escolhido para conduzir todo aquele povo de forma a estarem todos bem, livres da fome. Olha o que José fez, querido. Ele guardou alimentos por anos, porque entendeu que viria uma grande fome e ele precisava ter uma reserva, precisava garantir o alimento para o povo. Olha que inteligência, olha que sabedoria, que são duas coisas diferentes, claro. Sabedoria, inteligência são duas coisas diferentes, mas uma a outra se completam. Sabedoria é quando alguém toma cautela em decisões. É quando alguém consulta o dono da sua vida, que é Deus, antes de tomar qualquer decisão, fazer qualquer escolha. Esse que assim faz é sábio. O sábio, ele não toma decisões precipitadas. Ele não sai correndo por aí. Ele não sai falando coisas por aí. O sábio, ele não sai por aí achando que é melhor do que fulano ou cicrano. O sábio, ele jamais vai deixar de sentar em uma roda para aprender. Pelo contrário, o sábio, ele senta para aprender. O sábio, ele ensina, mas também aprende. O sábio, ele é humilde. O sábio, ele é simples. O sábio, ele entende que a sabedoria não é dele, é de Deus. Apenas está emprestado. Amém? Já o inteligente é aquele que é criativo, é aquele que pensa já um pouco no amanhã, que se resguarda, é aquele que se prepara, se programa, se alinha, estuda. Então, esse é o inteligente. Então, foi o que José fez. José agiu com sabedoria, porque tudo de José ele consultava a Deus, ele falava com Deus, ele perguntava a Deus, e José agia também com inteligência, porque tudo dele era pensado, era planejado, e por isso se tornou um dos homens também mais sábios de todos os tempos. Que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom estar passando um pouco desse ensinamento para você nesse dia. Não esqueça, curta aqui o nosso vídeo, comente se possível. Se possível, comente se você concorda com essa classificação desses 6 homens, tá? Que nós mencionamos aqui, por ser
os homens mais sábios de todos os tempos em que a Bíblia menciona. Comente, eu quero ver o seu comentário, eu quero ler e quero responder também a você, tá bom? Compartilhe para alguém, né, que você queira também passar esse conhecimento, tá? E não esquece, inscreve aqui no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo para estarmos juntos daqui para frente. Amém? Grande abraço, Deus abençoe. Até em uma outra oportunidade, querendo o nosso bondoso Deus.